aconteceu? Deu uma panezinha aqui e caiu de repente a live. Caiu literalmente aqui a conversa. Então eu vou aguardar a Mariane retornar e todos retornarem. Coisas de Instagram, coisas de serviço. A Mariane já tinha introduzido aqui, contado um pouco da sua história, a sua trajetória. Oi, Mariane, eu não sei o que foi que houve, Mariane. Coisas de Instagram. O que caiu aqui? Caiu quando eu vi, deu um negócio aqui estranho e caiu. E a Mariane tinha já a parte da sua história. E o pior foi que com a queda, ele simplesmente deu fim no primeira parte, que o Instagram tá assim. Ele deu fim, foi lá para a Lolalândia. E a Mariane tinha compartilhado já a trajetória dela, os questionamentos dela, dentro de toda essa questão, o que é música, esses espaços de acesso, que essa música já, no campo do entendimento dela, já são difíceis. Imagine, então, no campo do cuidado, né? Quantas dificuldades a Mariana encontrou. E aí o Léo lançou um questionamento, se será que não é por causa desse olhar que a gente tem em relação ao fazer musical, né? Que a gente tem acesso na formação. Ele lançou esse questionamento. E aí a Mariane vai continuar agora e eu vou ficar aqui de olho para não acontecer de novo essa queda. Não sei o que foi. Quando eu vi, tinha caído aqui o serviço. Mariane, continue, por favor. Imagina. Enfim, eu acho que a pergunta do Léo é bem pertinente. Eu acho que a gente vai precisar passar por ela ao longo da conversa, né? Porque talvez a gente precise pensar como tem sido a formação do musicoterapeuta, né? Não sei, talvez, eu acho que a gente precise falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre isso no roteiro que a gente já conversou um pouquinho, nós vamos tocar nesse assunto. Eu queria, inclusive, antecipar ela, porque como você falou da sua formação, Mariane, eu achei que é o momento da gente falar sobre isso. Teve a pergunta do Léo também, porque quando a gente olha a sua trajetória, nós vemos justamente essas incógnitas, né? Eu tiro por mim, eu não fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação em musicoterapia. Especialização. No caso, o meu também foi uma história completamente diferente. Eu já vinha da educação, já vinha de uma relação com esses questionamentos sobre o que é ser musical. O que é musicalidade? Já no campo, olhando para o ser, né, como da educação, essa questão, inclusive, eu sou conhecida por bater muito de frente com essa educação formal, ocidental, branquizada, como chama, educação branquinha, né? E quando eu entrei na formação, na especialização, eu encontrei, gente, esses paradigmas estão aqui. Eu pensei que aqui eu não ia encontrar esses paradigmas, não. Eu achei que aqui o pensamento já era outro. E eu confesso que eu ficava, às vezes, dando umas, né, aquelas cutucadinhas. Não acredito. Então, aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso agora, porque tem a ver com a sua história. Então, juntando a pergunta do Léo e juntando a sua própria história, o que é que você acha, Mariane, assim, que tem que haver de rompimento, justamente direcionado nesses pensamentos aí que você já apontou, né? Dentro dessa formação do musicoterapeuta, tanto a formação como também, vamos dizer, a manutenção, né? Porque você continua continuadamente em formação. Então, não é só aquela para graduação ou para especialização mesmo. Você, como um profissional que atua dentro das suas práticas, né, constantes, até no seu campo de atuação, você precisa estar sempre pensando e refletindo. Então, eu queria que a gente tocasse logo nisso, nessa parte aí. Que a pergunta do Léo trouxe, a tua história trouxe também. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus alunos, é uma coisa que eu acredito também, que o musicoterapeuta, ele precisa de ter 3 coisas sempre em dia: terapia pessoal, formação continuada e supervisão clínico-institucional. Cada coisa tem seu lugar, né? Porque não é possível, a gente, né, vem de uma formação, vamos pensar na formação do musicoterapeuta, né? Assim, hoje o SISU já tem democratizado um pouco mais o acesso. Mas até SISU, gente,
quem que entrava, né, no curso de musicoterapia? Isso, tanto especialização quanto graduação, porque os cursos de especialização também tem formação, também tem os bons cursos, né, os cursos assim, com mais renome e tradição no país, e com mais seriedade. Eu não estou dizendo que nesse sentido, só porque tem o THE, que o SISU não tirou a seriedade dos cursos. Não é disso que eu estou falando. O SISU possibilitou acesso, isso é fundamental, né? E eu não abro mão disso. Mas os cursos, eles vão precisar dar conta de prover o ensino musical, então. O ensino musical. Né? Porque, assim, é isso. A gente é a nossa matéria-prima de trabalho. A gente não pode abrir mão disso. Mas como que a gente promove acesso sem tirar a qualidade? Então, talvez os cursos precisem investir mais na formação musical também, tanto quanto nas outras coisas, né? Então, isso é a primeira coisa. Mas, assim, os cursos de especialização também têm THE, teste de habilidades específicas, que ocorrem no início ou no final do curso, mas eles têm. Né? A gente não pode negligenciar que a gente precisa conhecer música, né? Não dá para negligenciar isso, não é colocar música de rádio. Aí tem uma questão, Mariane, que eu vou lhe falar da minha perspectiva. Eu acho que precisa se conhecer músicas, porque o que a gente encontra ainda é apenas uma música. Sim, a gente tem uma perspectiva de música europeia. Né? Esse ritmo. Então, essa é a questão que eu, inclusive, me incomodava. Nossa, mas a gente precisa entender as músicas, né, que existem dentro desse campo, né, que também usa as músicas, né? Então, aí eu acho que é o grande problema. Se você abre o acesso, mas quando você disponibiliza na formação, né, musical, só um caminho do que é ser música, aí parece que nem entendeu o que era trazer esse acesso, né? Você abriu o acesso. Mas veja só, a gente tem que fazer críticas, mas a gente não pode descontextualizar a musicoterapia, né? A musicoterapia, ela dialoga ela está inserida na sociedade, né? E ontem mesmo foi uma coisa que eu até resgatei do livro que eu escrevi, né? Que foi fruto da minha dissertação, que assim, a musicoterapia é aquilo que os musicoterapeutas fazem dela, né? Então, assim, o musicoterapeuta é inserido numa cultura. A gente está no Brasil, a gente vive uma cultura eurocêntrica, ou cada vez mais, né, norte-americocentrada, né? Então, assim, a gente aprende filosofia a partir da lógica do branco, a gente aprende a matemática a partir da lógica do branco, e agora isso está em discussão, né? E fantástico que isso esteja em discussão, assim, porque o fato é que a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu desde a escola a partir de um lugar de fala. E aí a musicoterapia não está descolada disso. Né? Então, assim, é importante também que a gente comece a perceber que, descer a lenha, né? Ou fazer uma crítica, ou ser muito duro com a musicoterapia nesse sentido, descontextualizar, achar que a musicoterapia não está inserida e não está respondendo ao caminho que as outras disciplinas, que os outros campos de saberes também construíram. Agora, a gente precisa fazer críticas a isso? A gente precisa. A gente precisa pôr isso em questão? A gente precisa. É só para a gente saber que, assim, a gente não está apartado da sociedade. A gente está dentro da sociedade. Né? E enquanto ciência, enquanto campo de saber, a gente também foi seguindo os passos de tantas outras que fizeram o mesmo caminho, né? Então, assim, a gente precisa talvez pensar, então, voltando, né? Quem é o profissional que tem conhecimento de música? E aí,
dentro de uma perspectiva tradicional de música, né? Que aí é essa que é a demanda de entrada nos cursos hoje, nesse momento não posso dizer, mas assim, por muito tempo, né? E aí a gente começa a perceber quem que estudou música desde os 5 anos de idade? Quem que tem tempo para fazer uma graduação de musicoterapia, nos moldes que ela exige? Quem consegue dar conta sabe? Quando a gente começa a colocar essas coisas na balança, a gente começa a ver que, opa, a gente já tem um recorte populacional, né? De alguma forma, de quem pode ou não pode ter acesso. E eu sou professora de musicoterapia, né, no Brasil, e eu dou aula no Brasil inteiro, né? E a gente precisa pensar nisso, né? A partir dessas estruturas que a gente tem, quem é o sujeito que pode acessar a musicoterapia? Quem que é o sujeito que pode se dar ao luxo de pensar, de ter acesso ao conhecimento, de uma profissão como musicoterapia? Isso é quase um luxo, gente. Assim, eu posso estar sendo muito radical na minha fala agora, sabe? E eu acho que, assim, pode ser que tenha um efeito, né? Você não podia ter dito isso. Mas eu acho que a gente precisa pensar, né, também nisso. Nesse recorte também, que o próprio curso, sem querer, tá? Sem querer, não acho que isso seja... Não é da ordem da conspiração, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é da ordem de como a sociedade funciona. Como a sociedade funciona. É tão estrutural, aí tá a questão, é tão estrutural. Até o a gente responde as mesmas estruturas. Ele segue o padrão do estrutural. Porque se a gente pensa na pesquisa, tem o estrutural ali, é um monte de coisa. Então, são as amarras. Por isso que eu acho que é muito importante a gente continuar, Mariana, desculpa eu falar, nas nossas idades, a gente ainda tem esse coração adolescente, indignado, no bom sentido, né? De estar movendo essas indagações. Não no sentido de desconstruir, de desestruturar, não é isso, mas é justamente de repensar, de refletir, né? De pôr em questão, exatamente, de refletir sobre isso. Nesse sentido. E é algo interessante pensando na formação também, Mariana, que eu acho que é importante a gente parar para pensar, que existem alguns campos que parece que nós não podemos tocar. É como se o musicoterapeuta ele está despido de alguns questionamentos, né, de alguns tipos de diálogo. Acho ótimo que quando chega isso para mim. Estamos, inclusive, num momento delicado, onde diálogo é impossível, né? É impossível. Eu fico pensando na época de escola, né? Não sei se você viveu esse tempo que era formado, assim, 2 fileiras de carteiras e o professor das ciências mais, assim, reflexivas mandava a gente mandar brasa, ter bons discursos, tudo respeitoso. Hoje, se você vai dialogar... Isso não é do nosso grupo, nós não precisamos conversar sobre isso, nossa questão é outra. Como se o ser humano, ele tivesse algum tipo de a gente se desconecta do social, do que está acontecendo aí, para ser o sujeito, para ser o indivíduo. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A musicoterapia, já que a gente está falando sobre formação, né? A musicoterapia dentro disso, dessa conexão, desse olhar completo, né? Integral do ser. Então, a formação desse profissional que vai, né, estar atuando. Se você puder, já que a gente está nessa parte da formação... Se você puder falar sobre isso assim, também. É importante só localizar meu lugar de fala, né? Eu não falo do lugar da formação. Isso é muito importante, né? Eu não sou coordenadora de curso, eu sou professora de curso de especialização, né? Que tem um diálogo importante com, a partir da organização profissional, né? Que fui presidente da UBAN e atualmente sou presidenta. Tô tentando
adotar o presidenta na minha vida do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia. Mas assim, então eu acabo tendo essa aproximação com as questões da formação. Mas no que tange a organização de profissão, da organização profissional, tá? Então isso é importante, fazer esse recorte é importante, porque daí talvez para falar especificamente da formação, outra pessoa poderia estar aqui. Mas é claro que diante desses diálogos todos que eu faço, a partir da minha formação e a partir do lugar que eu entendo musicoterapia, né, do meu lugar de fala dentro da musicoterapia, assim, da forma como eu entendo os fenômenos, da forma como eu trabalho, da forma como eu atuo, do que eu busco de conhecimento, é claro que eu preciso fazer pontuações com relação à formação. Porque é importante dizer que o que eu aprendi, né, assim, de uma forma mais hoje, né, de formação que eu tive dentro do campo social, eu não tive no curso de musicoterapia. Isso é bem importante. A gente teve aquelas disciplinas introdutórias lá no primeiro ano, eu não sei como é que estão os cursos hoje, mas assim, de uma forma geral, os cursos eles não abrem tanto para essas discussões, né? Talvez a gente precise se preocupar, é uma preocupação minha, né? Foi um ato falho, mas assim, se perguntar por que a gente ainda mantém, assim, eu sei que tem cursos que já estão bem mais abertos a outros diálogos, né? Cursos de graduação que estão mais abertos a outros diálogos. Quando eu dou aula, né, quando eu dou aula, nas minhas disciplinas eu tenho carta branca e tem alguns cursos que estão surgindo desde especialização, né, a graduação, que estão tendo essa perspectiva, que não é que tem essa perspectiva, mas que conseguem abordar mais. Entrar mais nesses assuntos, tocar mais nesses assuntos, né? Que eu acho que é... Oi, Laírton, tudo bem? Então, assim, mas eu acho que a gente precisa pensar mesmo acerca de que profissional a gente forma e para que a gente forma, né? Só que a gente também, né, uma das perguntas ali, a gente não pode esquecer que somos em poucos números também, né? Somos poucos. Somos poucos muito porque quem tem acesso, né? A gente volta ao acesso. Volta ao acesso. Quem tem acesso a esse conhecimento, de saber que pode fazer um curso de musicoterapia. Então somos poucos mesmo, né? Somos ainda uma profissão em construção. Todas estão em construção. Mas a musicoterapia é muito pioneira. Poucos e não somos unidos. Eu acho que assim, me diz quem é que está unido nesse momento. Tá delicado, de novo, né? Porque assim, a musicoterapia, como a gente é pouco, a comunidade é pouca, né? Ela se conhece bem, né? Ela se conhece bem. Ela se conhece. Eu tiro por mim, que eu cheguei um dia desse, mas você acaba tendo um entendimento do corpo, logo assim, como um todo. Os caminhos, os olhares, os perfis. Agora isso é bonito, assim, eu acho isso legal. Isso é bacana. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, assim, né? Do tipo, como eu mencionei, né? A Marli Chagas, ela foi na época, assim, eu assisti o último ano de palestra do Ronaldo Mileco, no ano seguinte ele veio a falecer. Uma perda, assim, mas pelo menos eu assisti o Ronaldo Mileco uma vez, pelo menos ele falar, sabe? Porque era de uma sensibilidade, assim, tamanha. E eu me lembro que, na época, né, Marli Chagas escrevia coisas que faziam tanto sentido para mim, tanto sentido. E poder
depois tê-la como minha co-orientadora da dissertação, trabalhar com ela, estar com ela, nossa, como, sabe, isso é legal, sabe, é muito bacana. E é um privilégio nosso ainda, enquanto categoria. A gente tem acesso à nossa história viva, né? De viva. Né? A gente tem acesso a ela. Mesmo, né? E tantas outras pessoas, assim, que são fundamentais, que têm um papel histórico importantíssimo, né? Então, assim, em cada estado, né? Em cada estado tem a sua, tem as suas tradições, né? Tem a sua história. E aí, assim, é claro que isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente é plural. E aí o fato de sermos pouquinhos coloca uma lupa imensa, coloca uma lupa nesses processos. Aí, o musicoterapeuta não era unido. Não, gente, a gente é plural. A gente é plural, né? E cada um, e nesse momento, essas pluralidades quase maniqueístas, vamos dizer assim, né? Elas estão muito acirradas, porque não é só o musicoterapeuta que está assim, gente. Está todo mundo assim. A gente está inserido num contexto maior, né? Então, quando fala o musicoterapeuta não é unido, eu não acho que não seja, não. Eu só acho que tem divergências, e daí depende de como você vai apresentar sua divergência, né? Mas eu acho que está cada vez mais urgente que a gente comece a falar sobre temas tabu em musicoterapia, né? Sobre racismo. Não precisa pôr outro nome, não. A gente precisa, né? E assim, eu tenho me aproximado um pouco da discussão, porque não é meu lugar de fala, né? Hoje, assim, cada vez mais a gente precisa dizer, né? Recortar. Mas assim, a gente precisa aproximar a gente precisa se aproximar dessa discussão, né? A gente precisa se aproximar dessa discussão, a gente precisa dar nome, não ter medo de dar nome. A gente não precisa colocar tudo no antifascismo, né? No fascismo. Mas a gente precisa discutir, sim, ampliar a discussão para racismo, a gente precisa discutir feminismo, a gente precisa discutir homofobia. Por quê? Porque isso causa sofrimento. Isso causa sofrimento psíquico, isso causa sofrimento. As estruturas sociais causam sofrimento. E aí o que a gente faz com isso? A gente finge que não está ouvindo, né? A gente precisa falar de política, a gente precisa falar, só que a gente precisa saber como falar, né? E aí, assim, a gente também vive, né, como em qualquer categoria, algumas pontos cegos, né? Tipo, fala, fala, mas não usa fonte, se agarra a fake news de WhatsApp, né? Vive no engodo de que musicoterapia... Outro dia me falaram que musicoterapia não era política, ela era arte, saúde e cuidado. E eu fiquei pensando assim, arte, saúde e cuidado não é política, não? Assim, né? Porque mesmo no que tange governança, né, gente? Se a gente para pensar assim, o que eu vou falar de projeto de governo? Uma vez me indagaram, o que eu vou falar de projeto de governo com o meu paciente? Olha, eu vou dizer, no serviço público que eu trabalhei, por muito tempo, eu precisei discutir, sim, plano de governo. Porque isso era uma demanda do grupo. O que eu ia fazer? Fingir que não estava acontecendo? Uma população de CAPS-A3, alta vulnerabilidade, entendeu? Usuário abusivo, usuário abusivo de droga, usuário, assim, de uma complexidade e comprometimento psíquico grave, pacientes usuários de alta complexidade, usuário de serviço, né, de alta complexidade. E aí eles estão vendo que não tem mais comida, que não pode mais, que o acolhimento noturno diminuiu. Isso é governança, isso é formas de governo. Não está entrando dinheiro. E aí a gente fica
Isso causa sofrimento no sujeito, isso atravessa diretamente o projeto terapêutico singular desse sujeito. Porque esse sujeito não tem o que comer em casa. E ele precisa, para dar conta de conseguir sustentar o dia inteiro de tratamento no CAPS, alimento. Se ele não tem alimentação, ele não tem como. Se ele não tem vale transporte que o Estado provê para casos de alta complexidade, casos crônicos, né? E aí cada cidade vai ter a sua organização, mas isso está garantido na política pública. Se esse sujeito não tem, ele não tem como ir para o CAPS fazer tratamento. Vocês entendem? E aí, assim, como é que eu não vou falar de política? Uma vez, os usuários do grupo que eu atuava, grupo eu sou musicoterapeuta, sempre fui contratada como musicoterapeuta nos serviços, né? Mas no CAPS, por ser um serviço com a premissa interdisciplinar, eu tentava não dar o nome de oficina de música. Oficina de musicoterapia ou grupo de musicoterapia. Eu chamava de oficina de música porque eu fazia aposta ainda, faço aposta no trabalho interdisciplinar. Então, aquela oficina, ela precisava acontecer comigo ou semigo. Comigo no serviço ou sem mim, né? Então, assim, é claro que o meu colega psicólogo, meu colega enfermeiro, não vai estar fazendo musicoterapia. E os usuários sabem a diferença perfeitamente. Quando o musicoterapeuta faz e quando o psicólogo conduz a oficina de música. Eles sabem a diferença. A gente não precisa ficar com tanto medo disso e afirmar tanto o nosso lugar. Os usuários são sábios. Não pensem que não. Então, assim, eu fazia oficina de música e nessa oficina surgiu a ideia assim, olha, a gente quer fazer o seguinte, estão desmantelando o CAPS. Aqui no Rio de Janeiro, assim, a gente estava vivendo, alguns anos atrás, e continua vivendo um desmantelamento acirradíssimo, principalmente dos CAPS-AD, né? Por conta de um processo de governança, porque quem assumiu a prefeitura da cidade foi um pastor, vinculado a evangélicos, entendeu? Ao neopentecostal, que tem em suas mãos a grande maioria das comunidades terapêuticas de tratamento para álcool e drogas aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, se a gente não fala, se a gente tem medo de tocar nisso, né? Porque isso está diretamente ligado com o dinheiro que não vai para o CAPS, com a precariedade do serviço que eu vou começar a oferecer. Isso vai atravessar e isso vai causar sofrimento. E eles falaram, a gente quer falar sobre isso, Mariane, a gente quer fazer um vídeo sobre por que o CAPS é importante. Isso surgiu na oficina de música. Eu vou dizer assim, não, eu só faço intervenção musicoterápica, é isso que vocês estão falando. Não cabe. Vamos tirar o foco aqui, galera. Vamos focar em outra coisa, vamos focar em coisa boa. Vamos focar em coisa boa, sabe? Isso não existe. O sofrimento, ele vai surgir. Eu finjo que não está acontecendo. Eu finjo que isso não faz parte de um modelo maior. Então não tem como, quando as pessoas falam não tem musicoterapia, não é política. É política sim, gente. A musicoterapia é feita por homens, por musicoterapeutas, por mulheres, musicoterapeutas, por profissionais que estão inseridos dentro de uma sociedade, que são atravessados por questões sociais. Nós somos políticos. Nós somos homopolíticos. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que política não é só discutir PT e Bolsonaro. Por favor. Não é. Alguém precisa falar isso em voz alta. Não é. A gente precisa pensar de forma ampla em questões que estão atreladas a duas grandes figuras. A questões que estão atreladas a grandes figuras. Não é? A gente não tem como fugir disso. Mas assim, não dá pra gente ficar dando outros nomes. A gente precisa sim discutir política de uma forma ampla, de uma forma saudável, tá mais do que na hora. A gente precisa falar de racismo na clínica. Como é que eu escuto quando tem uma questão de racismo? O que eu faço com isso? Eu, do meu lugar de musicoterapeuta branca,
Como é que eu escuto isso? Como é que eu escuto? Porque isso eu já ouvi. Vocês, pessoas que têm pele clara, esse olho claro, esse cabelo liso aí, vocês não entendem do que eu tô falando. E não entendo mesmo, gente. Eu tenho que buscar minha formação. Eu tenho que buscar saber o que é esse racismo estrutural, para eu conseguir ampliar a minha escuta. O que eu vou dizer para essa menina? Racismo não existe? Tendo em vista que o ato infracional dela teve a ver diretamente com isso, só que ela não consegue dar nome de racismo, ela chama de bullying. Então, assim, o que eu faço com esse sofrimento que surge? Para mim, musicoterapeuta, no meu atendimento de musicoterapia, eu finjo que ele não existe? Aquela menina que vem me dizer que sofreu abuso sexual do pai, eu vou perguntar para ela, mas que shortinho a menina, você estava vestindo? Eu vou responder dessa ordem? Sabe? Então, assim, ou a gente começa a ampliar as discussões, se abrir para discussão, e aí eu volto, tá? Lá naquele tripézinho que eu fiz, né? Aqueles 3 eixos, que é terapia pessoal, supervisão clínica institucional e formação continuada. Eu tenho que buscar formação. Eu tenho que buscar formação continuada, que eu digo, eu nesse momento estou tendo que buscar coisa, assim, como é que se discute, como é que eu penso racismo, o que é isso? Porque é muito confortável para mim não pensar sobre isso. É ou não é confortável? Né? A gente sabe que é confortável, né? Branco não pensar sobre isso. Então eu preciso pensar sobre isso. A partir do momento que eu começo a pensar sobre isso, me causa incômodo. Isso me causa incômodo. Eu tô pegando o racismo por ser o assunto do momento, tá? Mas assim, a gente pode pensar em um montão de assunto aí. Feminismo, porque quantas de nós mulheres viemos de uma formação machista estrutural, né? Então, quanto que a gente reproduz o machismo na vida? A partir do momento que a gente começa a acessar os teóricos, a gente começa a achar ruim ou achar bom, mas começa a causar incômodo. Para onde que a gente leva o nosso incômodo, o nosso sofrimento? Para nossa terapia pessoal. Porque ou a gente começa a tratar disso na gente, ou não vai. Né? Tem um professor que fala assim, né? O sujeito, né? O nosso usuário que a gente atende, ele só vai chegar até onde a gente chegou. Até onde o musicoterapeuta chegou. Senão, não vai. Não vai dar conta de chegar, de ampliar. Né? Se a gente não consegue acessar as nossas questões, a gente não vai conseguir ajudar o sujeito a acessar as dele também. Né? E aí, assim, a gente começa a se inquietar e a gente precisa da supervisão clínico-institucional para dar o que fazer com isso clínico-institucionalmente, clinicamente, né? Porque o lugar de terapia pessoal é um, o lugar de clínica é outro, né? O meu fazer clínico, a minha intervenção é de outra ordem. Né? Eu não vou fazer terapia pessoal na supervisão clínica, mas às vezes a supervisão clínica vai disparar coisas para eu tratar na terapia pessoal. Tratamento pessoal. Né? Então, assim, essas coisas elas se retroalimentam o tempo inteiro. Então, não tem como a gente tentar ampliar a discussão se a gente não se pôr a trabalho também. E aí que é o problema, né? Vamos combinar, que isso é difícil. O Valeriano, professor Alcides, né? Ele ressaltando bem essa questão. Nós estamos num momento bastante pontual, né? Nessa luta, e não tem como a gente se descolar, né? De tudo isso. Não tem como nós... Oi, só um cheiro. O que é, Manuza? Aqui? Peraí, só um instantezinho, viu, Mariane? E tá todo mundo no office hoje. Aqui. O que é que você quer? Tranquilo. Todo mundo no home office. Não sei como é que nenhuma das minhas meninas ainda não entrou aqui. Porque toda vez que eu tô na live, a minha pequenininha, ela vê tanta live que ela diz assim, eu quero fazer a minha live hoje. Ela já a minha live. A live é maravilhosa. A live maravilhosa. É.
Então, Mariane, obrigada demais por tudo isso aí que você trouxe. Foi muito bom no momento que nós estávamos. Quando eu procurei você, né, para a nossa conversa, eu achei tão engraçado. Porque assim, eu tenho essa carinha bem de. Deixa eu brincar aqui um pouquinho, eu tenho bem essa carinha fofinha, né? De branquinha, né? E ajeitadinha. Eu achei tão lindo o jeito que a Mariane falou. Você tem consciência do que eu vou falar, né? Aí eu fiquei brincando, pensando comigo. Eu sei, mas eu falei, é por isso que eu tô te chamando, porque eu sei que tu vai trazer, né? Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil que eu acho que a gente até quando, né, sabe que esse é o momento de falar, até isso a gente, né, fica, não, será? Eu vou poder ir até que ponto, né? E eu lembro que eu lhe disse, não, você pode, eu tenho consciência disso, né? Por isso que eu lhe chamei, inclusive. Eu vi você, a pessoa, né, por você ser apaixonada e tudo. Que eu acho isso muito importante, essa coisa da paixão, né? Quando você fala, você transmite muita paixão. Mas agora, Mariane, eu vou puxar a gente de novo para o começo, porque a gente acabou indo para o fim, sabe? Mas foi ótimo, não teve nada, né? Não, mas essa vai e volta, a gente vai e volta. Né? Então, eu vou puxar aqui só para o começo do roteiro, para poder a gente se encontrar de novo com tudo isso, mas foi ótimo. Eu senti aqui que a gente precisava ir para aquela questão, né? Tudo estava conduzindo para isso. E obrigada aí a todos. Até o pessoal comentou, finalmente, alguém falou, finalmente. Todo mundo aqui comentou, obrigado, tá bom? Então, mas vão ter, gente, mais questões, viu? Vão ter mais questões, ela veio aqui para isso. Ela veio aqui para isso. O Instagram quis derrubar, mas não deu certo. Então Mariane, vamos tentar agora, só assim, dentro do roteiro que a gente, né, que a gente conversou e tudo, não fugindo, ninguém está fugindo de nada aqui, não. É só retornar para a questão, vamos dizer, inicial que a gente tinha planejado. Mas aí o plano foi ótimo, mudou. Então, já falamos sobre a questão de tudo que envolve essa formação, esse profissional de musicoterapia de cara, por isso que a gente tocou no assunto, a gente de cara viu que isso já é uma barreira de acesso, né? Já há o vazio, que foi essa fala que eu lhe procurei, porque na live com o André, quando a gente pensa nesse atendimento por tecnologia, de cara a gente esbarra no vazio dessa tecnologia. Quem tem acesso, Nós estamos vendo aqui nesses dias, há 3 meses dessa realidade cruel, trazida com esse lupavírus, que é o apelidinho do meu amigo, que eu sempre gosto de pontuar, que foi esse termo eu também tenho. Desculpa, eu também tenho aqui em casa os meus atravessamentos, mas o meu tem 4 patas, ele atravessa, mas ele vai atravessando. Mas então, eu tenho desculpa. Esse lupavírus, né, ele de cara, quando se fala em educação, as crianças, então é muito fácil falar sobre aula online quando eu penso em quem tem o melhor equipamento tecnológico. Então, da mesma forma, foi onde surgiu o questionamento, né? Que aí por isso deu aquele chamado. Quando pensamos nesse teleatendimento, falamos de um serviço que a tecnologia já está distante, mas tem algo muito mais grave. O serviço em si, antes mesmo dessa mediação tecnológica, ele já tinha espaços vazios onde ele não ocupava. Então, eu queria que você falasse primeiro sobre um pouco mais nesse sentido, vamos dizer, quantitativo. Depois a gente vai para a parte, um olhar mais assim, pensando aonde nós não estamos, né? O musicoterapeuta, pensando aqui no Brasil, claro, aonde nós não estamos, aonde a gente precisa entrar. Claro que a gente sabe que essa entrada não é tão fácil assim, eu vou entrar, tá faltando, né? Já a gente toca nessa outra parte. Mas se você puder dar um panorama disso, dos espaços que o serviço musicoterapia, né, o cuidar através da musicoterapia, ele ainda tem vazios. Olha, a gente precisa pensar dos vazios, pensando quantitativamente, né?
a gente precisa pensar quantos somos, né? Porque assim, a gente não tem como pensar num acesso ampliado, assim, no acesso de serviço, né? Com um número também reduzido de profissionais, né? E aí, assim, a gente tem no nosso número de profissionais, que não é tão grande, em comparado com outras categorias, claro, né? Para você ter noção, a gente tem mais, eu acredito que somos em mais, mas há uns anos atrás, a UBAN fez um censo, né? Foi em 2017, 2018. A UBA fez um censo para tentar quantificar quantos musicoterapeutas tinham no Brasil. Não chegou a 700 o número de profissionais que responderam. Profissionais, né, musicoterapeutas. E aí mais cerca de quase 300 estudantes. Então, assim, profissionais formados não chegou a 700 que responderam no censo. Né? Eu não acho que esse número corresponda à realidade de musicoterapeutas profissionais no Brasil. Mas a gente não pode negligenciar que não somos um número tão grande também, né? E aí, assim, dentro desse número que não é tão grande, nós temos as nossas pluralidades ali, como bem colocou o Glairton acima. Nós somos plurais e a gente tem afinidades. Né? A gente também busca nossas áreas de atuação por afinidades, por coisas que nos fazem sentido, né? E assim, a área social ou a política pública, ela tem que fazer sentido para todo mundo, né? Assim, setores de vulnerabilidade social não tem que fazer sentido para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que tem isso, né? Nós somos já em poucos, e dentro desses poucos somos poucos ainda, somos bem menos os que têm interesse em atuar no que você está chamando de vazio, que é essa parcela da população que não tem acesso, gente, a teleatendimento. Não tem acesso, não vai ter acesso. Né? Se não consegue comida no CAPS, vai conseguir fazer teleatendimento? Sabe? A gente precisa se pensar nisso também. Só que assim, o teleatendimento ele tem sido eficaz e funcional nesse momento para muita gente? Tem. Então, que essas pessoas que conseguem acessar, que façam uso disso, né? Veja, eu não estou aqui dizendo, eu acho que tem espaço para todos. É isso que eu quero dizer. Tem espaço para todos. Eu acho que algumas coisas que eu colocaria em questão por que a gente acaba sempre formando, em sua maioria, profissionais que acabam voltando para o setor privado e para consultório? Eu acho que isso é uma pergunta que daí a gente vai, né? Eu acho que a gente já começou falando sobre isso, mas isso é um questionamento. Como que, de alguma forma, as formações, elas têm fomentado outras possibilidades de se pensar a musicoterapia em outros espaços? Né? Os cursos de formação, tanto em especialização quanto em graduação, estão conseguindo possibilitar essa abertura de campo, né, tanto teórico quanto prático, pro estudante, pelo menos para ele saber que tem, né, pelo menos para saber que tem, que às vezes nem sabe, sai do curso nem sabe, porque assim, se aconteceu, né, comigo, com quantos mais aconteceu, de achar que não estava fazendo musicoterapia, eu não estava tratando doença na Fundação de Ação Social, eu não estava tratando doença. Eu pensava, mas isso não é musicoterapia, eu não estou tratando doença. Aí eu chamava, depois eu vim descobrir que alguns sociólogos mais antigos também chamavam patologia social. Que era a minha busca, era a minha busca de me ficar ali no modelo biomédico, entendeu? De me segurar no modelo biomédico de alguma forma.
que é isso, né? Eu acho que a grande questão é essa. Os cursos de musicoterapia, de uma forma geral, salvo um e outro, eles vêm de uma perspectiva biomédica, muito biomédica. E aí, assim, como é que você vai pensar uma coisa mais estruturada, né? Dentro, né, sabe, no CAPS eu já não conseguia. Muitas vezes, assim, no Degase, eu não consigo, né? Porque são outras questões, são outros atravessamentos que eu tenho que me haver, né? Eu me lembro que na época que eu fazia estágio, eu tinha que me haver com o fato de eu não ter sala, porque a sala estava alagada. Eu fazia estágio dentro da sala do bazar da igreja. Dentro da igreja. Assim, então, sabe, isso que era dentro dentro de um ponto, né, de ação de um CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social de Curitiba, que era dentro da igreja, dentro da sala do bazar. Isso não é pouca coisa, né, com crianças, filhos de coletores de material reciclável. Isso também não é pouca coisa, porque já é uma população diferenciada. Bem na troca de Bolsa Família, era na época de política. Quando eu estava no sistema bem no ano que mudou, que antes era vale várias coisas. Eram várias coisas, vale gás, vale cesta básica, né? E aí o governo Lula fez a transição para um valor em dinheiro, que eu acho que na época era R$50. Ele fez essa troca. Nossa Senhora! Porque assim, proporcionalmente, naquele momento, R$50 era muito menos do que eles ganhavam em Vale. Você não tem noção do que foi a experiência daquilo, né? E aí, como é que eu vou achar que isso não vai atravessar? Não. Eu escutava assim, algumas mães nos atendimentos com assistente social, elas falavam assim: se tirarem os meus vales, eu vou levar meu filho para carrinhar, né? Para trabalhar com elas, porque eles faziam contraturno, né? Estava atrelado. O recebimento dos benefícios estava atrelado às crianças. Isso já era assim, né? Já estava atrelado a criança estar na escola. Não, e aí na parte da tarde eles ficavam, que era quando tinha os atendimentos de musicoterapia, eles faziam o que eles chamavam de contraturno escolar. Então, daí nesse contraturno fazia os atendimentos. E daí as mães falavam: o quê? Eu vou ficar deixando meu filho em projeto? Vai carrinhar comigo porque eu preciso de dinheiro. Então, assim, e aí tinha essas crianças, né? Essas crianças dessas mães, nessa situação, nessa conjuntura político-econômica do país naquele momento. E aí não tem como deixar tudo isso de fora. Não tem, foi isso que você já apresentou aqui. Não tem como a gente deixar tudo isso de fora. Não tem. Não. E assim, aqui é uma coisa, é um olhar muito pessoal meu, nem como musicoterapeuta, é como eu, Karine, né? A pessoa, Karine. Então, ninguém pensa, aqui eu não estou pensando, eu me colocando de fora, né? E olhando para essa profissão musicoterapia, ou educação, e não entendendo como é que alguém consegue desligar tudo isso. Porque é isso que eu fico sem ar, né? Quando eu olho, eu vejo essa pandemia que está generalizada aí na mente e no coração das pessoas, e a gente vive asfixiado há muito tempo, né? Com tudo isso, essa naturalidade do absurdo, que é isso que eu acho mais preocupante, né? A naturalidade do absurdo, o silenciamento, a não escuta de quem está aos gritos, né? Você não quer realmente ouvir, você simplesmente desliga, né, a sua escuta para um grito, para um clamor.
E nós estamos seguindo já há um bom tempo nesse tipo de comportamento, e aí tem refletido no nosso posicionamento profissional em qualquer área, não é? E aí entra nesses vazios, nesses preenchimentos. Então, assim, é muito mais fácil, né, atuar em um campo que eu não encontro muitas vezes com essas realidades, né? E quando eu estou, às vezes, nesse campo, eu não tem como tem como eu não ouvir, tem como eu não acolher, e é isso que eu fico me questionando, né? E parece um mundo mesmo dividido, né? Uma divisão. Você escuta pensando os profissionais que trabalham na saúde coletiva, pública, os profissionais que trabalham na educação pública, né? Tá tendo um movimento lindo na educação pública no meio dessa pandemia, que eu estou apaixonada, que é um movimento ligado a essa questão da aprendizagem comunitária, né? Da aprendizagem comunitária, vamos parar de ficar cego e surdo a tudo isso que já acontecia há muito tempo. E o vírus fez aparecer. Será que você não via? Que é isso que eu me questiono. Você não via? Estava tudo aí. Ah, e o vírus agora mostrou toda essa discrepância. Que é isso? Já estava aí. A gente aqui parece que não quer ver. A gente vira um rosto. Eu acho que assim, a gente não, volto a dizer, né? A gente não pode ser como ocupar esses espaços. A gente não vai conseguir ocupar todos os espaços, isso é impossível, né? Não, mas eu acho que não é questão de número, que é prática. Tem uma questão de número, de ordem prática, né? Que é isso. Agora, eu me lembro que a gente estava, na época da eleição, a gente estava muito apreensivo, né, com algumas coisas, assim, aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vive uma guerra civil não declarada entre tráfico e polícia militar, em que todo mundo morre, e quem de fato deveria responder por isso, não passa nem perto de responder, né? Tanto o tráfico quanto o PM que morrem em confronto, eles são vítimas do próprio sistema, né? Os dois, né? Então, assim, eu acho que eu me lembro que na época da eleição aqui no Rio, o Rio vinha com um candidato, assim, com uma... Leque da Mariana. O Rio vinha com um candidato, né, muito, assim, que vinha com propostas de enfrentamento ao tráfico, com atiradores de elite, né? E aí eu me lembro que a gente ficou muito tomado, assim, na época, a gente botava isso em discussão, inclusive, porque a gente não entendia, né, como que o cara que estava lá dentro da favela, de alguma forma, ele continuava votando em partidos de ultradireita, né? E aí, uma das falas, né, de uma pesquisadora que estava fazendo um trabalho lá dentro, era assim, que eles diziam assim, a gente falava, nossa, mas o que eles vão, né, nós pesquisadores, né, acadêmicos, nossa, que absurdo, essas pessoas vão entrar nas nossas casas, elas podem nos parar na rua a qualquer momento, e sem o menor pudor, né? É isso que pode acontecer, vocês não têm medo disso? A pessoa olhou para a pesquisadora e falou assim, minha filha, isso já acontece comigo o tempo todo, não importa o governo. Não importa o governo. Então, assim, e aí, assim, isso me tocou tanto, só começou a se dar conta de certas coisas porque a água começou a bater na bunda da classe média. Porque enquanto isso acontecia só com a população de alta vulnerabilidade lá dentro da favela, e aí a gente vai falar de classe, a gente vai falar de cor, né? A gente não tem como, de raça, a gente não tem como fugir disso. Enquanto a bala estava pegando, né, e o policial estava parando o preto favelado, isso não era um grande problema, né? Isso passa a ser, porque isso começa a bater na nossa bunda, na bunda da classe média. E aí, assim,
eu acho que e aí começa também a gente discutir isso dentro da musicoterapia. É importante a gente começar a discutir isso dentro da musicoterapia, né? Por que a gente invisibiliza certos fenômenos? Por que a gente invisibiliza certos processos, né? Não é só a gente não, tá? É importante dizer, a gente está falando musicoterapeuta porque estamos falando de musicoterapia. Né, a gente está aí nesse... a gente está falando de musicoterapia, mas isso não é só com a gente, né? Tem uma discussão muito grande no CRP com isso. CRP, né, o CRP não, o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia hoje já está dentro da arte. Oi, Mereide! Mereide é uma grande colega do CAPS, arteterapeuta incrível com quem eu trabalhei, que a gente trocava muito, muito mesmo. Foi uma honra trabalhar com ela, curadora maravilhosa. E aí, assim, então, me perdi. Me animei com a Mereide e me perdi. Você estava falando agora sobre essa questão de não ser apenas do nosso campo, né? Não é só do nosso campo. Que só agora nos afeta, né? Só agora que passou a nos afetar. Essa problemática já existente. E existem outras categorias também, né? E aí, se a gente pega, por exemplo, hoje o Conselho Federal de Psicologia tem mais corpo e tá fazendo e faz frente, né, alguns posicionamentos políticos, já não é de agora, né, já há algum tempo. Mas isso é uma grande discussão também na categoria de psicólogos, né? Isso é uma grande discussão na categoria de professores, isso é uma grande discussão na categoria de assistentes sociais. Isso não é uma discussão só nossa. Isso é uma discussão que tem atravessado todas as áreas, né? Todas as praxes do campo do cuidado, né? Mariane, faltam menos de 4 minutos, porque a gente teve que recomeçar, então zerou de novo. Eu não sei quanto tempo teve aquela primeira parte, acho que deve ter tido uns 20 minutos, não sei. Mas aqui essa parte agora, já está pertinho de encerrar. Então, eu acho que eu já tomei quase 1h30 sua. Né? E aí, se você quiser falar algo para encerrar, né, que eu acho que a gente já acabou atravessando já muito das questões, nem precisou eu seguir, nós estávamos falando sobre tudo já, do que a gente tinha pensado para esse encontro. Eu acredito que suas colocações, como é que eu vou tentar dizer aqui uma coisa, tem coisas que esse posicionamento que é tão bom quando vem alguém e fala o que a gente queria falar, né? Então, eu acredito que hoje muitos colegas se sentiram representados nesse sentido, né? Sentiram que alguém pode ser porta-voz de inquietações, né? De pensamentos, e você hoje pode fazer aqui com tanta paixão, tanta propriedade, tanta paixão. E eu me senti também muito feliz em poder ser um lugar, né, virtual, a sala de te receber para que esse momento acontecesse. E se você quiser algo para finalizar, quiser deixar alguma mensagem, alguma palavra, né, uma costurinha final, que eu acredito que exatamente, ainda tem uns 2 minutinhos. Eu quero agradecer imensamente, assim, e dizer que, assim como eu, né, temos outros musicoterapeutas que estão trabalhando e que estão discutindo questões, e aí de forma mais específica, né, estão discutindo a clínica a partir do feminismo, estão pensando a clínica a partir do racismo, né, eu acho que estão pensando a clínica a partir da homofobia, e eu acho que, assim, a gente precisa... É importante saber que, assim como eu, tem outros musicoterapeutas que estão pensando os fenômenos de cuidado e a partir do cuidado, a partir de uma lógica, porque isso tudo que a gente falou é saúde coletiva. É poder pensar essa questão, por isso saúde coletiva, né? Porque saúde coletiva, ela convida a gente a pensar as questões do social dentro da saúde, que não era pensada.
né? Então, assim, é importante dizer que tem, hoje mesmo, falei com o professor do Paraná, o Hermes, que está tendo um grande fomento de trabalho lá, né, assim, de pesquisas e produção voltados para a área da Mas ele musicoterapia vai comunitária e derrubar, mas a social. gente volta, tá bom? Porque já começou aqui uma contagem mal educada que ele faz, super grosseira, aí ele derruba a gente, sabe? Ele derruba aqui duas garotas conversando, duas meninas fofinhas, Mas é só... viu? Aí, meninas fofinhas que não estão fazendo nada demais. Então ele vai derrubar a gente e volta, viu? Todo mundo, ele já Mas tá aí só derrubando. para finalizar. De novo, reabrindo aqui a live, vamos ver se a Mariane consegue retornar. Vamos ver se a Mariane consegue retornar para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Uma conversa bem quentinha no sentido de aquecer a nossa área de atuação dentro da musicoterapia. Nós estamos conversando sobre os desafios e os enfrentamentos que o musicoterapeuta precisa estar, né, pensando como tanto na formação do musicoterapeuta como na sua caminhada, na sua prática, quais são as questões, né, as crises dentro desse pensamento do que é saúde, dessa saúde coletiva, quais sofrimentos nós precisamos entender melhor, né, alguns pontos que nós deixamos de fora. Nós vimos aqui já na fala anterior da Mariane. Ela já tentei falar com ela algumas vezes, mas não está dando certo, não sei porquê. Eu acho que é essas coisas de Instagram. Ela disse que eu não estou aparecendo para ela. Apareceu a Margarida. Pronto, Mariane. Eu tentei essa terceira vez que eu tento, eu abro, passo um pedacinho, mas o Instagram, ele às vezes faz essas coisas com a gente. Vamos aguardar só um pouquinho para ver se aparecem alguns colegas, porque alguns entraram, saíram, que eu tive que fechar para poder falar com você. Claro, a gente espera. Esperar só um pouquinho, para ver se alguns colegas veem aí a roda lá, roda e avisa. Que a live já vai começar. Então, a minha roda não estava avisando, ela não aparecia para mim. Eu falei, oxe, acho que ela desistiu. Não, até que acontece, menina. Eu tentei 2 vezes, fiquei aqui esperando. Aí eu fiquei, vou ver se eu falo com ela pelo WhatsApp, só que aí não consegui achar aqui o número do WhatsApp. Aí eu fiquei, pronto, vou ter que fechar, fui lá pelo Instagram. Mariane, mas muito obrigada, como a gente estava falando, né? Como eu me senti hoje assim representada por poder ouvi-la, né? O pouco tempo que eu tenho na musicoterapia, você é uma das profissionais que eu me identifico bastante com tudo que você traz, né? Todas as inquietações que você deixa na gente, que eu acho que isso é que é bom, é você ficar inquieto, você ouvir alguém sair incomodado, né? Você ser incomodado por outro, e aí você vai se movimentar, esse negócio de ficar em inércia, ficar quieto, sem movimento. Eu gosto de estar sempre me movimentando internamente, e você é uma das profissionais que fazem muito essa movimentação em mim, e agradeço demais, né, por esse momento. E você estava justamente falando dessa ligação, de tudo que foi conversado com essa tal, né, da saúde coletiva, a saúde coletiva, que há programas, a gente parar para pensar, né, esses dias mesmo, só entrando aqui umas questõezinhas, pensando nessa questão da saúde coletiva, nós pensamos nos programas que nós temos no Brasil. Nesse enfrentamento mesmo dessa pandemia, eu ouvindo alguns profissionais dessa área falando como nós temos uma estrutura que, se funcionasse nesse sentido, né, de investimento, e ele falando... Seria perfeito. Nós temos um programa, né, esse programa de atenção primária, como ele iria ajudar no enfrentamento dessa pandemia? Nós temos agente de saúde, né, e tudo, que pode vir na porta, mas a
a gente tem um modelo que é reconhecido no mundo inteiro, que tem que tudo funcionar, né, esse modelo, no sentido de pensamento, como ele foi construído, mas existem as quebras, né? E aí, quando chega lá, funciona. As nossas instituições democráticas, elas ainda são muito frágeis. E em função disso, né, estamos diante de ameaças, né, das nossas instituições democráticas aí o tempo todo. Se a gente para pensar, a nossa democracia, ela é muito jovem. Né? Então, assim, a gente ainda tem, enquanto nação, uma lógica de política de governo e não de política de Estado. De Estado. Né? A gente tem a política pública, mas como a lógica ainda é de política de governo, então se o meu governo não entende que isso é interessante, então eu não invisto, eu não, sabe? Isso acontece no âmbito federal, no âmbito estadual e nos âmbitos de município também. A gente ainda trabalha com a lógica da política de governo. E aí a saúde pública, aí nesse caso eu estou falando bem da saúde pública mesmo, enquanto política pública, né? SUS, ele é volta e meia ameaçado, né? Ele volta e meia sofre ameaças. Mas a saúde coletiva, ela é transversal aí a qualquer programa. Né? Então, por exemplo, a saúde coletiva acontece lá na saúde, acontece na política de saúde, acontece lá onde eu estou agora no sistema de socioeducação, acontece de alguma forma dentro da assistência, né? Então, a perspectiva de saúde coletiva, ela está para muito além do SUS, né? De realmente você pensar esses atravessamentos sociais, no cuidado e saúde, né? Assim, como que esses atravessamentos de âmbito macro nos atravessam, né? E aí, se a gente vai pensar, aí dá pra gente pensar bem grandão, desde o sistema neoliberal até como a coisa vai, né, se constituindo, assim. Capitalismo, patriarcado, todas essas palavras que estão meio proibidas de serem ditas hoje. Proibido, né? Eu tô vendo a hora ter censura, aparecer quando a gente fala, né? Não, daqui a pouco vão pegar essa nossa live e vão dizer assim, petralhas falando, conversando, colocando a música, sujando o nome da musicoterapia. E não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com isso, né? Não é dessa ordem essa discussão. Mas é da ordem dos atravessamentos sociais e como que isso gera demanda para a musicoterapia. Para o musicoterapeuta. Demanda de prática e demanda de pesquisa. E quem vê que a pilha estourou, né? Vamos supor que eu digo, a pilha já estourou faz tempo, a gente precisa fugir disso, que essa pilha já estourou faz tempo, sofre, né? Sofre. Nós sofremos porque nós queremos dialogar, né, com todos os lados, né? A gente quer dialogar, a gente quer um ajuntamento construtivo, né? A gente queria um diálogo construtivo, mas tá delicado, né? Dialogar, tá delicado, né? Tá delicado. E o que a gente mais quer é dialogar, né? É um discurso. Mas eu acho que a gente no 1 a 1, sabe, eu tenho apostado bem Foucaultianamente falando na micropolítica, na micro-relação, no 1 a 1, sabe, pensando cada um, né? Eu tenho tentado fazer esse exercício, assim, de pensar naquele sujeito que está conversando comigo, assim. De que forma que é possível a gente conversar. Eu sou mãe, Mariane, de três meninas, né? 3 meninas. E eu falo muito assim, né? Como as minhas meninas, elas estão atravessando um pouco tudo isso, né? A mais velha, não, né? Mas ela está enfrentando isso agora. Mas as menores estão nascendo no meio disso, né? E
a gente tem tentado fazer, né, esse momento muito em casa, porque a gente vê que a realidade na escola mudou muito, né? Não tem muito diálogo na escola. É aquilo que eu falei, eu lembro do meu tempo de escola, como era possível o diálogo, né? E a gente tenta fazer isso em casa. Porque em casa, claramente, nós temos posicionamentos diferentes, eu e meu esposo, é bem interessante isso. Mas a gente tenta nutrir muito isso em casa para que elas entendam que é possível o diálogo e a conversa, e aí a gente conversa bem calorosamente, né? Então, essa estrutura do micro é interessante mesmo, né? Eu acredito que pode ser uma conquista, como é que eu posso falar? Ela não é tão numerosa, mas ela é qualitativa, né? Porque quando você se aproxima de alguém, escuta esse alguém, ela lhe escuta, e vocês vão ali, né, tecendo. Então, quando tem a conquista, no sentido, conquista que eu digo, não que a gente quer ninguém, não é essa a intenção. A conquista que eu digo é quando a gente consegue conduzir, né, de forma respeitosa e construir algo. É isso que eu falo, conquista. A conquista é muito anterior a quem tem razão. Exatamente. A conquista nesse momento é conseguir conversar, mantendo uma reciprocidade e respeito. Exatamente. Então, eu acho que isso já é conquista. A gente deseja, é isso que nós queremos. Ninguém quer nesse sentido, o que nós queremos é isso, é sentar, conversar, ouvir, ser ouvido, né? E construir, né? Chamar para o diálogo e construir. Eu acho que é importante. Desculpa. Né? Tem situações, né, que nós precisamos continuar sendo rígidos mesmo, porque aí entra aquela coisa do, né? Acho que tem situação que a gente tem que ser rígido mesmo e taxativo, porque nós estamos num momento também que algumas questões que eram tão já vistas como desordenadas e fora, né? Então, a gente está tendo que defendê-las ou combatê-las, né? Coisas que já eram... A gente não pode abrir mão de que o fato de a gente ter liberdade de expressão não significa que a gente pode falar qualquer coisa. Isso é muito importante. E disso a gente não pode abrir mão. Né? A musicoterapia é plural, o musicoterapeuta é plural. Que bom que existe essa pluralidade. Que bom que não pensa todo mundo igual. Porque isso favorece a construção da nossa praxis, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com neurologia, que tem trabalhos incríveis, isso eu não vou conseguir, eu não tenho competência para isso, não é para mim, né? O pessoal que está na área hospitalar, que maravilhoso, o pessoal que está na reabilitação, que incrível, sabe? Eu acho que sim, tem campo, e isso é importante ter campo, é importante pensar as várias vertentes da musicoterapia, que maravilhoso a gente poder pensar várias vertentes e perspectivas e approaches e métodos, enfim. Isso é plural, porque o ser humano é plural, as comunidades são plurais, né? Que bom. Agora, a gente não pode abrir mão dos contornos que a gente precisa dar para algumas coisas, né? E assim, liberdade de expressão não significa que você pode falar tudo de qualquer coisa. Não é consentimento, né? Não é isso, né? A gente precisa ter em mente. A gente não pode falar, a gente pode discutir, debater. Eu adoro debater ideia. Eu adoro dizer assim, olha, não concordo contigo por isso e esse N razões. Mas assim, isso não quer dizer que o que você está falando é inválido, né? Não seja legítimo. Tem uma perspectiva diferente da minha. Agora, isso é diferente de falar, isso é diferente de cometer crimes, isso é diferente de deslegitimar o outro pelo que ele é. E aí, quando a gente emite opiniões, né, que deslegitimam ou que deslegitimam mesmo, né, no sentido da deslegitimação do ser humano mesmo, né, que colocam o sujeito abaixo da condição de humano, né, de não humano muitas vezes. Quando a gente faz isso, quando a gente mata porque é mulher, quando a gente mata porque é negro, quando a gente mata porque é
LGBTQ+, quando a gente normaliza, né? Isso não é liberdade de expressão. Isso é importante. Isso não é liberdade de expressão, né? E isso é muito diferente de ter liberdade de expressão, né? Então, assim, a gente debater ideias é uma coisa. Em relação... minhas luzes apagaram. E em relação a isso, a gente tem que se posicionar mesmo. Tá dando um probleminha aqui na internet. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Então minhas é isso, assim, Então, eu acho que é essa mensagem. A pluralidade, ela é super legal e a gente possibilitar debates é super bacana, é super importante. Porque tem público para isso tudo. Tem público para isso tudo, tem profissional para isso tudo, né? Não é uma disputa de poder, né? Mas, assim, a gente só não pode abrir mão de algumas coisas. Exatamente, Mariane. E aí é onde nós temos que, né, impor mesmo, nos impor no sentido bom, né? Um limite. Quando fere o ser, quando fere o ser do outro, quando fere o existir. Quando fere o existir do outro, gente, tá errado. Quando fere o existir do outro, tá errado. Esse é o limite. Né? Esse é o limite. Assim, no sentido não violento, eu estou dizendo isso. Nesse sentido, não tem como dialogar nesse sentido. É inadmissível. Então, aí é onde eu acho que a gente está num momento delicado, é por isso, né? Mas, Mariane, querida, muito obrigada. A gente passou agora tempo aqui, né? Apesar que foi como eu falei, quem fala aqui é o convidado, né? Tchau! Eu fico mais assim, né? Eu acho errada essa posição das lives do Instagram. Eu acho isso assim, uma coisa tão estranha, porque quando a gente convida alguém, né? A pessoa é que devia estar em cima. Porque a gente fica mais contemplando, né? A fala do outro. E quando a gente convida alguém é para ouvi-lo. Aí o Instagram bota a gente em cima, né? Então, muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco. Imagina, eu que agradeço. Tá me ouvindo agora? Tá travando um pouquinho, tá meio... Tá como se você estivesse dentro d'água. Obrigada, só isso, obrigada. Eu que agradeço, viu, Mariane? Um beijo, saúde, viu? Força aí. E bom trabalho para você, bons dias, boas pesquisas, viu? Trabalho aí do clã, principalmente, tá bom? Todas as elaborações, os documentos, né, que vocês estão aí. Eu já vi, vocês compartilharam um documento lindo esses dias, não foi? Nesses dias agora o clã compartilhou em relação à pandemia. Isso, lindo, são esses documentos baseados, inclusive, nos documentos que a UBAN publicou. Então, muito obrigada por todo o trabalho. A nossa classe, né? Lá para eu me identificar, a classe de musicoterapia, que eu tenho muita dificuldade de me identificar como musicoterapeuta, viu, Zelana? Primeiro porque eu me sinto muito nesse campo, né, da musicoterapia, não no modelo biomédico, então junta também com a educadora, eu tenho uma dificuldade. Então a nossa classe ela trabalha muito rápido, ela trabalha muito rápido, vocês, né, os membros dos comitês, das organizações, né? Então, vocês trabalham muito rápido, são muito atentos aos momentos específicos, tudo isso mesmo, essa travessia desses 3 meses. Tanto a UBAN, eu vi o clã também, então vocês têm correspondido aqui mesmo, a minha associação aqui do Ceará também tem correspondido, chegado junto, para nós passarmos por tudo isso, né, da melhor forma possível. Então, um beijo. Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Se você não viu a live toda, a primeira parte já está salva, já está lá no IGTV, você pode ouvir a primeira parte. Só uma pena que não ficou salvo o momento da sua biografia, que foi um momento
com tantas colocações lindas, mas o Instagram derrubou e não deu, ele não salvou. Eles não mas vão nos derrubar. Vou lhe chamar outra vez, bichinha, viu? Que não falta assunto aí para você compartilhar com a gente. Assunto viu? tem, assunto a gente tem. Muito obrigada, um abraço. Beijo, minha linda. Tchau.